Bem-vindos ao podcast O Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Se você que deseja aprender e se inspirar com histórias de sucesso, esse é o seu canal. Hoje nós temos um tema muito interessante, um tema muito bom e que todos os empreendedores, todas as pessoas, na verdade, têm que estar atento a esse tema. Hoje nós vamos falar de consultoria de imagem. Estamos recebendo aqui o homem da consultoria de imagem, meu amigo, o empreendedor que já está aqui na nossa região, aqui em Maracanã, há mais de 7 anos. Jocélio Jones, meu amigo, muito obrigado por atender o nosso convite, por aceitar o nosso convite. Nos sentimos honrados com sua presença e esperamos contar com você para aprender um pouco sobre essa consultoria de imagem e ver se a gente sai mais bonito, não, né? Porque é mais difícil ficar mais bonito, mas pelo menos mais elegante, né? Cara, obrigado, viu, Robson, pelo convite. Fico muito feliz aí em poder agregar de alguma forma aqui com o nosso bate-papo, né? Que tende a ser muito bom mesmo, para abrir muita percepção de muita gente com relação à imagem, né? Mas eu vou falar um pouco sobre a minha carreira de Massa. empreendedor, minha carreira também como consultor, mas a começar de como eu entrei nesse mundo aí do empreendedorismo, né? Foi meio louco, assim, na verdade. Foi meio louco a forma como eu entrei. Eu trabalhei por alguns anos, 5, 6 anos, como técnico em segurança do trabalho. E uma das empresas, por último, que eu trabalhei foi a siderúrgica do Pecém, né? Então eu trabalhei lá na siderúrgica do Pecém e aconteceu um fato interessante que me fez ir para o empreendedorismo. É que o meu salário lá era bem alto com relação ao que era praticado à época, né, em Fortaleza. Uhum. E aí, quando acabou meu contrato lá na siderúrgica do Pecém, na construção do alto forno, então acabou o contrato, eu fiquei sem saber o que fazer, né? Tinha que ir atrás de emprego. E aí fui atrás de emprego em grandes construtoras de Fortaleza, que é a minha área de construção civil. E uma das construtoras, recebi vários nãos Sim. e não sabia por quê, pô, meu currículo era muito bom. E uma das construtoras, o pessoa lá do RH, a pessoa lá do RH me deu feedback. Falou, olha, eu não consigo te contratar porque, para ser sincero, o teu salário de onde você vem é superior ao meu. Caramba. Então é difícil você, sendo bem sincero com você, ele falando comigo, né? E aí caiu a ficha. Eu digo, porra, eu não vou conseguir. E aí tinha uma oportunidade para mim, salvo engano, Pernambuco, não me lembro. Mas aí com o filho e tal, aquele negócio todo, eu digo, não, cara, eu não vou sair daqui, mas o que, que eu vou fazer da vida? Bom, aí eu recebi as contas, né? Recebi as contas lá da empresa e olhei para minha conta bancária e, porra, tá cheia, tá bom. Mas e aí, eu vou fazer o que com isso? Uhum. E a primeira atitude que eu tive, Robson, foi em um shopping, me lembro como se fosse hoje, e eu simplesmente entrava na loja de celular, de roupa, de sapato, de o que fosse. Não sabia, não queria saber quanto que era. Se eu gostasse, eu pagava. Aham. E fiquei muito feliz com isso, naquele momento, né? A questão do prazer, Prazer, né? né? De poder fazer o que quer, Sim. né? A questão do dinheiro, né? Uhum. Você poder fazer o que você quer. Bom, cheguei em casa, feliz da vida, tirei todas as roupas do meu guarda-roupa, dei para minha mãe doar e troquei o guarda-roupa quase que todo, troquei celular, comprei notebook e tal, coisas até que nem precisavam. Uhum. Bom, fui dormir. No outro dia de manhã, quando eu olho a minha conta, está lá negativo, um valor que eu gastei, e aí caiu a ficha. E aí eu pensei, cara, eu não tenho controle algum com dinheiro. Eu não sei o que é dinheiro. Né? Essa reflexão eu fiz imediatamente assim que eu acordei. Ainda bem, né? Ainda bem que foi É, rápido. eu não sei o que fazer com dinheiro. Porque esse dinheiro que está aqui, eu vou gastar todo ele. Me deu uma depressão instantânea. E aí a primeira atitude que eu tive, Robson, foi de pesquisar na internet. Eu lembro que eu botei no Google qual o meio não foi empreender, mas qual o meio de abrir uma empresa que dá mais dinheiro hoje em dia no Brasil e tal. Tipo isso. Foi mais ou menos Aham. isso que eu botei. Foi algo bem aleatório, apareceu salão de beleza. E aí eu pensei, porra, peraí, salão de beleza, realmente as mulheres vivem em salão de beleza. As mulheres Sim. gastam muito dinheiro em salão de beleza. Vou botar um salão de beleza. Não pensei duas vezes. E aí consegui uma sócia cabeleireira. Não sabia nada do ramo, mas aí Não, foi. não. É uma sócia cabeleireira, né? Consegui uma pessoa que estava trabalhando, tirei ela do trabalho dela e disse, olha, Sim. vamos, eu vou entrar com dinheiro e você entra com a questão da mão de obra, que eu não conheço nada, eu só vou investir. Beleza. E aí ela já conhecia um outro cabeleireiro que estava vendendo o salão dele. Uhum.
Na hora eu nem pensei, pô, você tá vendendo é porque não tá dando certo. Eu nem pensei nisso, Passou Robson. por Eu isso. fui pra cima. Fui pra cima. E aí comprei o salão do cara, botei lá, comecei. Mas o que que acontece? Eu não tive a percepção de entender o seguinte, pô, todo começo é um começo. Sim. Então, pô, eu investi maior grana aqui, deixei uma reserva, mas investi maior grana, mas não tá tendo retorno. Aliás, não tá tendo o retorno que eu queria que tivesse. Sim. Então, eu entrei nesse mundo do empreendedorismo, assim mesmo, louco, assim, sem saber. Se jogou Se literalmente, né? joguei literalmente, me É. joguei literalmente. E o que acontece? O salão começou a bombar e tal, e mas nada que me enchesse os olhos. Eu Sim. digo, cara, não tá batendo. Eu fiz besteira, eu pensei, né? E aí o que acontece? Eu percebia que ia muitos homens atrás de cortar cabelo lá. Só que as profissionais que eu tinha, nenhuma cortava cabelo masculino. E aquilo começou a ficar na minha cabeça, Sim. sabe? Inclusive eu, quando queria cortar o cabelo, eu tinha que ir para um salão para cortar o Mesmo cabelo, porque o meu salão não tendo cortava o salão, não cabelo. conseguia fazer lá. Não cortava. E até que uma pessoa, amiga da minha família, falou assim: por que que você não faz um curso para homem, cortar cabelo de homem? Eu digo, cara, eu não nasci para isso. Eu não sei nem pegar na tesoura, que não sei o que e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu digo, ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, por que não? Por que não? Bom, por que não? Aham. Beleza, pesquisei na internet. Curso de cabeleireiro masculino. Aí apareceu, Barbeiros do Brasil. Hum. Eu, barbeiro? Barbeiro? Pô, eu não sabia barbeiro. Aí entrei em contato, não, aqui a gente dá curso somente para o público masculino, cabelo, barba e tal. Eu digo, beleza. Aí fui lá conversar com o cara, fiz uma entrevista para fazer o curso. Eu digo, cara, eu vou fazer. Aí contei a minha história para ele, Aham. né? E eu falei, cara, é o seguinte, eu já investi muito dinheiro nisso. E eu não sei se eu tenho coragem de. Na época, salvo engano, era R$ 1.000 o curso. E eu digo, cara, eu não sei se eu tenho coragem de dispor de mais dinheiro para uma coisa que eu não sei se vai dar certo. Tô cansado de dar errado. E o cara, muito amigo, assim, foi muito, muito. Ele falou assim, cara, fala o seguinte: vem para as 3 primeiras aulas. Se você não curtir, não tem problema. E aí, se você vier para a quarta aula, aí você faz você paga, né, e começa o curso. Então tá bom. Robson, na primeira aula eu me apaixonei. De verdade. Se identificou. Me identifiquei. E Caramba. olha que o curso, salvo engano, era 4, 5 meses, 6 meses. E eram 2 ou 3 meses somente de teoria. A primeira aula, obviamente, por 3 meses de teoria, foi teoria total. Uhum. Mas eu me apaixonei. Eu digo, pô, é isso que eu quero. Eu quero cortar cabelo masculino. E aí aconteceu outra coisa importantíssima. É que quando eu concluí o curso, eu simplesmente olhei para o salão e disse, eu não quero mais esse salão. E tu tinha investido uma grana? É, eu não quero mais. Porque a ideia inicial, no decorrer do curso, era eu montar um espaço para o homem lá dentro. Sim. Ia ficar o espaço feminino e o espaço masculino. Mas eu olhei pro salão e disse, cara, isso aqui não é meu. Isso aqui não me pertence, isso aqui não é para mim. E aí eu lembro que eu tinha um carro, vendi o carro, comprei uma motinha barata mesmo, aí vendi o carro, fiz mais dinheiro, fiz mais caixa, comprei uns equipamentos bons para barbeiro, Uhum. e aí comecei a cortar onde hoje é a barbearia, né? Antigamente era a garagem da casa dos meus pais. Sim. Eu comecei a cortar lá de graça, praticamente, assim. Das criancinhas eu cortava de graça, dos mais novinhos era R$ 10. Pra E praticar para mesmo. praticar. Aham. E aí tinha um dia ou outro que eu pegava, e vem cá, não tinha nenhum cliente, aí vem cá, deixa eu cortar teu cabelo e tal. Treinava. E aí o que que eu aprendi? O que que aconteceu? Eu vi que eu tinha opção de investir em várias outras coisas, gastar o dinheiro de outra forma, só que o que aconteceu comigo foi o seguinte, é que eu entrei do nada nesse negócio, saí também, não quis mais empreender naquele negócio. Uhum. E quando eu pensei em ser barbeiro, eu não pensei em voltar a ser empreendedor. Eu pensei em ser barbeiro. Na minha cabeça era aquilo, não, eu não quero mais gerenciar negócio, eu não quero isso. Eu vou ser barbeiro, Você queria voltar pro mercado, mas na outra profissão como barbeiro. como barbeiro. E aí o que que acontece? Eu percebi que para que eu fosse barbeiro de uma barbearia bacana, Sim. eu tinha que me vender bem na internet, Uhum. porque eu não tinha tanta experiência. Não tinha tanta experiência. Então, o Aham. que que acontecia? Sendo bem sincero.
E aí a gente vai entrar nessa questão da rede social, Sim. a questão de se vender, né? Eu não tinha um corte bom, mas na hora de bater a foto, eu procurava o melhor ângulo possível. Isso eu aprendi no curso, né? Olha, quando você vai bater uma foto, procura o melhor ângulo possível e tal. E eu percebi a necessidade disso. Então eu buscava sempre o melhor ângulo e batia as fotos. Eis que um dia um cara entra em contato comigo pelo direct, dizendo, olha, teu trabalho é muito bom e tal, eu tô abrindo uma barbearia aqui na Jurema, salvo engano, né? Calcaia. Na Calcaia. Tô abrindo, cara, gostei muito dos teus cortes aí e tal, queria que você viesse aqui me conhecer e tal, pra gente trocar ideia, beleza. Bom, e aí eu vendi pro cara que eu já tinha experiência de um ano no mercado sem ter nenhuma, Sim. né? Mas o meu Instagram tava falando isso. Uhum. Só que na prova, né, tipo, o cara não quis nem fazer teste. Não, começa aí e tal. Um mês depois, né, que eu tava na barbearia do cara, o cara chegou pra mim e disse, cara, infelizmente, não dá pra ficar com você, você é muito verdinho ainda. Ele queria alguém já pronto, né? Já queria alguém pronto. Só que a minha rede social passava isso. Sim, sim. Né? A forma como eu me vendia na rede social Importante, né? passava isso. Só que não era coerente, não era real, não era Aham. verdadeiro. Né? E aí foi o primeiro tapa na cara que eu levei nessa questão de rede social e nessa questão do que realmente eu sou. Uhum. Né? Do que eu mostro ser do que realmente eu sou. Sim. Bateu isso aí. E aí o que acontece? Então eu pensei o seguinte, cara, não dá pra fingir ser o que eu não sou. Uhum. Eu vou ter que estudar. Não tem outra saída. Porque praticar eu pratico pra caramba, eu pensando, né? Na época eu pensei o seguinte, praticar eu corto muito cabelo, faço muito, mas ainda preciso de alguma coisa. Eu fiz um curso básico. E aí eu comecei a investir. Tinha um workshop, eu ia lá fazer, tinha um curso, eu ia lá fazer e tal. E ia postando isso na rede social, tô indo estudar, tô indo não sei o que e tal. E aí vai criando uma certa autoridade Sim. naquele assunto, que as pessoas veem que você tá saindo para se Uhum. qualificar. Bom, até que um dia eu recebo novamente um convite numa barbearia aqui de Maracanaú. E aí eu chego lá nessa barbearia, já um outro barbeiro, um outro profissional, uma mente mais aberta, Muito mais um cara capacitado. mais capacitado, um cara mais seguro Sim. de si. E aí eu fui fazer o teste, já confiante total que Uhum. estava tudo certo. Beleza. Só que tinha mais um desafio. Eu iria entrar como terceiro barbeiro. Como assim? Só tinham 2 cadeiras para 3 barbeiros, né? No caso, eu Ah, seria o barbeiro reserva. Porque sim. um dos barbeiros era policial e Aham. ele, vez ou outra, não podia comparecer. E aí, nessa folga, nessa folga dele é que eu ia atuar. Sim. E aí, cara, é o seguinte, eu não tinha muito ainda a técnica apurada, né? Uhum. Mas eu tinha um lado do empreendedor, que eu até então não sabia, que é o lado de conversar, Uhum. de trocar ideia com o teu cliente, de olhar no olho do cara, porque tem muito isso na barbearia, né? Tem. Às vezes o cara vai cortar o cabelo, mas o cara quer trocar uma ideia, o cara quer É. conversar, o cara quer, né, quer um papo bacana. Eu percebia que os barbeiros que tinham lá eram muito calados, muito robótico. Aham. E eu fiquei, cara, não tá certo. Tem que E eu, técnico de segurança, acostumado a fazer diálogo diário de Sim. segurança, né? O DDS todo dia e tal. Era muito de mim isso, conversar, Aham. falar e tal. E aí eu comecei a conversar com os clientes e tal. Eu não tinha um corte bacana, mas eu tinha uma prosa legal, Ah, entende? E aí eu comecei a dizer o seguinte, eu pensava o seguinte, cara, esse cliente aqui, eu tenho que conquistar ele, porque é a oportunidade que eu tenho sim. de estar atendendo esse cara. Amanhã, quando ele voltar, próximo mês, quando ele voltar, eu quero que ele peça para cortar comigo. Então, eu tenho que agarrar essa oportunidade. E aí era conversando com o cara, fazendo corte de cabelo, conversando e tal. Eu sempre tive uma outra questão. Isso aí eu levo para os barbeiros que trabalham com a gente. Então eu falo o seguinte, cara, quando você atende um cliente, você não corta o cabelo somente daquele cliente. Não. No mínimo, você vai estar cortando o cabelo de mais 5, 6 É. pessoas. Porque esse cara vai estar em roda de amigos, esse cara vai estar na família, esse cara vai. A mulher vai gostar do cabelo, vai indicar para outras pessoas. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Resumindo a história, é o seguinte. Eu tinha, ao longo da minha carreira de barbeiro, eu tinha uma vontade muito grande de ir para uma barbearia de nome, Uhum. né? E eis que, um certo dia, trabalhei muito em minha rede social, só que dessa forma verdadeira, né? De Sim. forma coerente. Eis que um dia eu recebo justamente um convite da barbearia que eu estava mirando. Cara, eu não sei te explicar como que é isso, não sei te explicar se o nosso pensamento É a lei da atrai. atração, meu amigo. Tem onde Bom, não. não sei, sei que eu pensava em atingir e aconteceu.
Bom, recebi o convite, fui lá, também não precisou fazer teste, o cara gostou do que viu na rede Uhum. social, mas dessa vez eu estava confiante de que o que estava na rede social era Porque você estava verdade. vendendo aquilo que realmente você tinha a É, oferecer, né? E era não verdade. vendendo uma É. ilusão, né? E aí eu fui com total segurança e aceitei o desafio de trabalhar em uma das maiores, na época, não sei se hoje ainda continua sendo, mas umas maiores da época, Uhum. em Fortaleza, no Ceará todo, e aceitei o desafio. Bom, e aí o que acontece, cara? Eu saí da barbearia de Maracanaú e aconteceu de eu pensar o seguinte, cara, eu tô indo pra onde eu quero ir. E isso inflou o meu ego, sabe? Tipo, agora eu sou o cara, eu sou Sei. barbeiro da barbearia tal, então eu não quero mais atender ninguém de Maracanaú e tal. E veio essa questão, sabe? Aham. De o ego lá pra cima. E por um tempo eu não atendi ninguém em Maracanaú. Os clientes falando, e eu ignorei, né? Hoje eu reconheço que eu fui totalmente infantil. Sim. Mas eu acredito que tenha sido bom eu ter passado por isso para que eu refletisse. Bom, né? E aí o que acontece? Um certo dia, um cara me insiste muito para cortar o cabelo lá na minha casa, na minha Uhum. casa, né? Não tinha virado a barbearia ainda. E aí eu fui cortar o cabelo do cara. Só que esse cara, sem que eu percebesse, postou, salvo engano, no Facebook uma foto onde eu aparecia no espelho cortando o cabelo dele. Ah, Isso gerou uma confusão danada, lá na né? barbearia. Não, uma confusão danada com os clientes de Maracanaú, que eu Ah, tinha tá. deixado de atender. Não, é Sim. porque eu tô aqui agora em Fortaleza, saio tarde e tal, eu Aham. não posso atender ninguém por fora. Eu fazia isso. E aí vazou essa foto. E aí veio uns dois ou três, falei, cara, mas tu cortou o cabelo do fulano, por que que não tá cortando o meu? É algo contra mim? Que eu sei. Cara, aí começou, eu digo, cara, peraí, tá errado. Eu tinha folga dia de quarta e domingo. Uhum. E aí foi o que eu fiz, cara, eu vou atender esses caras. Mas eu explicava, olha, é uma cadeira de plástico, um espelho mesmo pequenininho assim, e é no ventilador, velho. Não tem Não tem estrutura. estrutura nenhuma. Ele, não quero saber, eu quero cortar com você e tal. Beleza. E aí, Robson, o que acontece? Vamos pular um pouquinho aqui para ser mais breve. O que acontece? Eu comecei nas folgas, quarta e domingo, a atender onde era a minha casa, que hoje é a barbearia, né? Sim. Morava com meus pais. E aí eu percebi o que? Aí entra o lado empreendedor do negócio. Uhum. Porque eu poderia muito bem ter continuado onde eu estava e atendendo os clientes como estava atendendo. Uhum. Com a cadeirinha, o ventilador e ponto. É vocês que querem, não sou eu. Tipo isso, eu Uhum. poderia ter Sim, pensado sim. dessa forma. Mas o que acontece? Eu comecei a perceber o seguinte, cara, não tá legal, porque a realidade que eu vivo na outra barbearia é totalmente diferente dessa aqui que eu tô vivendo agora. Eu sou barbeiro da barbearia top de linha e tô atendendo os caras aqui de uma forma que não tem nada a ver, dois mundos diferentes. Totalmente diferente, né? Não tá legal. Aham. E aí eu pensava o seguinte, pô, eu vou ter que botar aqui um ar-condicionado, pô, pelo menos, no mínimo, né? E aí eu coloquei um ar-condicionado. Mas aquilo ali ainda ficou meio assim, cara, não tá legal. Eu vou ter que botar aqui um espelho, uma bancada, fazer um negócio legal. E aí fiz. E aí foi continuando, eu digo, cara, não tá legal. Bom, botei um sofá pro pessoal, porque o pessoal ficava na calçada esperando, né? Esperando lá de fora. É, ficava na calçada. Eu botei um sofá de couro, eu lembro. Botei um sofá de couro. E aí, cara, eu fui ajeitando a barbearia, sabe? Fui trazendo mais conforto pra turma. Porque eu Uhum. queria que eles tivessem um conforto. Eu queria, pô, já que eu tô aqui, meu irmão, eu vou ter que dar Entregar o conforto. melhor, né? Vou ter que dar conforto pra esses caras. Aham. Bom, e aí fui dando conforto. Até que acontece de chegar setembro de 2017. 16, 17, eu não me lembro bem agora a data. E eu estava com a agenda muito cheia na outra barbearia. E a agenda muito cheia na barbearia que estava surgindo sem eu perceber. Porque a barbearia começou a acontecer lá na casa dos meus pais, na garagem, sem eu perceber. Porque eu estava focando somente no conforto dos caras, né, dos Sim. clientes. E aí quando chegou setembro, eu comecei a pensar o seguinte, cara, aqui eu vou ter que decidir. De novo. Ou aqui ou lá, porque não tá dando certo. Não dava pra conciliar, Eu né? não tô vivendo, pô, não tô vivendo. E aí foi quando eu conheci a Mariana e tal. Aham. Pô, você, começo de relacionamento, você quer Com sair com a sua certeza, é. namorada, você quer ter vida, né, pô? Aí é aquela paixão toda, o cara só pensa na mulher e tal, aquele negócio. E eu não tava tendo tempo nem pra me apaixonar. Agenda cheia nos Agenda dois cheia, trabalhos, né? cara. E o que é que acontece? Pô, se eu fosse olhar pra questão financeira, tava muito bom do jeito que tava ganhando Aham. muito bem, em ambos os lados. Mas aí eu pensei o seguinte, chegou novembro, eu disse, cara, é o seguinte, ou aqui ou lá.
não dá pra ficar. Porque dezembro é uma loucura. Correria, E né? aí eu conversando com a Mariana e tal, a gente refletiu o seguinte, bom, a barbearia aqui em Maracanã já tá pronta. Já tem a Já clientela. tem a clientela, já tá pronto. Agora, lógico, eu vou ter o desafio de um empreendedor. Todos esses desafios que eu já vinha tendo, né? Só que agora eu ia ter que assumir de verdade Sim. a questão do empreendedor, né? E aí, junto com a Mari, eu tomei a decisão, cara, eu vou deixar a barbearia lá de Fortaleza e eu vou tocar esse negócio. Vou tocar esse negócio, não tem pra onde correr. Bom, e aí eu entrei de vez na JD Barbearia, né? Que é a barbearia Josélio Uhum. Diógenes. Entrei de vez, fiz logomarca, aquela coisa toda. E aí assumi de fato a barbearia. E Aham. aí eu passei a ser dono de barbearia, né? E aí vieram os desafios de gestão, financeiro, de tudo, né, cara? De agendamento, enfim, é muita coisa que começou a me pegar ali. Uhum. Mas eu não vou desistir no meio do caminho. Agora eu já tô aqui, eu vou pra cima. Sim. E eu comecei a me apaixonar por esse negócio, de Uhum. gerenciar a barbearia, o negócio, gerenciar a clientela, né? Gerenciar tudo, pô. Sim. Eu gostei demais disso. E aí, o que acontece é que a barbearia só cresce, só cresce, só cresce, e eu não dou conta. Uhum. E eu preciso de mais braços, né? Eu pensei, cara, eu preciso de mais braços. E aí foi quando chamei mais um barbeiro, né? Que foi o Queijo, para vir Aham. trabalhar comigo, para desafogar um pouco a minha agenda. E aí o Queijo foi me ajudando a desafogar e tal, e foi dando certo. Depois mais barbeiro, enfim. E a barbearia só cresceu. Uhum. E aí, bom, foi assim que eu entrei nesse mundo aí de empreendedorismo, Legal. né? Teve esses altos e baixos, esses pontos de inflexão, né? Onde eu tive que tomar uma decisão, Sim. né? Sim. Tive que ir para um lado ou para o outro. Fiquei em cima do muro, mas em cima do muro você não vai para canto Não nenhum. vai pra canto nenhum. Você tem que tomar uma decisão. E Verdade. tudo é incerto. Nada é E certo. eu, José, eu acho interessante que quando a gente conversa com empreendedores, né, em geral, que o nosso canal ele é voltado para um empreendedor e a gente conversa com muitos empreendedores, gestores, e eu vejo um ponto em comum em todos os empreendedores, né? Tem que ter coragem. O empreendedor ele tem que ter coragem realmente de se jogar. É, Coragem e fé, meu amigo, é, porque é. você se jogar como você fez, né? Na realidade, você se jogou aí duas vezes, né? Como no ramo do empreendedorismo. Inicialmente lá, quando você adquiriu o salão e se jogou realmente para dentro para fazer o negócio acontecer, e a segunda vez para mudar sua própria, sozinho, aí sim, começando sozinho, isso aí. Em toda essa sua trajetória, se você pudesse resumir quais foram os três principais desafios que você teve que enfrentar quando você decidiu empreender e durante essa sua jornada de empreendedor, quais seriam esses três desafios maiores que você pudesse relatar? Cara, para mim os maiores foi gerenciar pessoas, né? Aham. Equipe, não é fácil. É. É complicado você pegar pessoas que já são formadas, né? As pessoas que já têm os seus vícios, as pessoas que têm as suas personalidades. Trazer ela para dentro de uma forma, vamos dizer assim, de Uhum. um conceito seu, né? E fazer com que as pessoas comprem esse Comprar a conceito, ideia, né? comprem essa ideia, é muito difícil. É muito difícil você conseguir botar todo mundo ali no mesmo caminho, pensando junto, né? Sim. No mesmo propósito. Eu acho que esse é o principal desafio. O segundo é conseguir ter o jogo de cintura com a clientela, com o cliente, né? Que muitas das vezes acontece muito, o cliente tem uma opinião sobre o teu valor, né? O valor que tu cobra, sobre a tua agenda que vive lotada e às vezes ele não compreende. Então, assim, gerenciar essa questão do cliente para que você saiba tirar o melhor proveito daquela situação, que não é Uhum. fácil, né? Porque veja, pô, graças a Deus, eu não posso dizer se é graças a Deus, mas a gente recebe muita reclamação no sentido de que, pô, vocês nunca têm agenda, vocês nunca têm agenda, vocês Isso nunca é têm bom, isso é agenda, bom. né? Isso é bom. E aí você saber trabalhar isso com o teu cliente de forma que você tenta encaixar ele ou fazer com que ele entenda o porquê que a gente não está tendo agenda e tal, isso é difícil. Sim. A questão do preço, né? Alguns também questionam. Hoje em dia não muito mais, sabe? Mas no começo questionava muito a questão de valor e tal. Então, assim, gerenciar pessoas, gerenciar clientes, né? Cartela de clientes. E também essa parte financeira, né, cara? Que não é fácil Gestão financeira, né? você conseguir olhar pro caixa tipo, pô, você não pode olhar pro bruto, né? E o que mais acontece Faturamento não é lucro, né? o que mais acontece eu olhava muito pro bruto
Então o bruto era o que importava. Mas o que me fez chegar onde eu estou hoje na barbearia foi pelo fato de que lá no início eu abri mão de muita coisa, de Uhum. festa, de restaurante, de roupa, seja lá o que for, para tudo que eu pegava eu investia para o conforto do meu cliente. Esse era o meu foco, Sim. né? Mas eu confesso que não era algo assim, tipo, eu tenho que fazer isso. Não, era muito mais uma emoção de empreendedor, uma emoção, um sentimento de que eu preciso cuidar dessa galera aí, preciso dar conforto a essa galera para que eles permaneçam comigo. Uhum. Era muito mais isso, né? Então esses três principais pontos aí: gerenciar pessoas, gerenciar cliente e essa questão financeira, né? Foram os Gerenciar principais, né? caixa. Interessante você falar de preço. Eu já sou seu cliente, acho que já desde que você iniciou em Maracanã, quando era ainda na outra barbearia, que era lá nas Torres ainda lá. É, A gente já se conhece já há bastante tempo. Mas é interessante você falar de preço. Eu já corto lá com vocês há bastante tempo e realmente algumas pessoas comentam de preço. Mas eu tenho uma convicção comigo de que a gente não vende, nós que trabalhamos com serviço, a gente não vende preço. Nós vendemos qualidade, né? exato. E não é aquela questão de vender status, é vender qualidade mesmo do serviço. Eu acho que quando você chega na sua barbearia, né, e outras barbearias, mas quando chega especificamente na sua, além de você ser bem acolhido, tem lá a resenha que é fantástica, a galera lá, a gente não tem perigo de você entrar na barbearia e não sair de lá rindo, ou chegar rindo, ficar rindo, porque a galera Sim, lá, a resenha é muito bacana. Mas o tratamento que eu digo é o acolhimento de você estar se sentindo bem. Chegar no ambiente daquele, mesmo que você espere um pouco, a questão da agenda, eu acho que aí é um ponto a se trabalhar, porque se a agenda está muito cheia e não tem, de repente, pensar em crescimento, né? É algo que eu acredito que tem que ser bem pensado, bem sim, planejado. Mas o fato de preço especificamente, eu acho que é algo que, quando a pessoa reclama do seu preço, você está com preço, um ticket médio acima da média, é porque você está entregando acima da média, sim, né? E porque se fosse o contrário, você não estaria com a agenda sempre cheia. sim. Se alguém tivesse reclamando do preço e a sua agenda estivesse ociosa, aí tudo bem, você tinha que rever alguns conceitos. No seu caso é diferente, né? O preço é algo que as pessoas comentam, mas não deixam de ir. Eu, particularmente, acho que o preço que você cobra hoje está dentro do mercado para esse tipo de serviço que você presta lá, né? E todos os empreendedores também têm que pensar muito nisso. Evidentemente, quando a gente fala de outro segmento que seja o comércio, onde tem uma concorrência muito acirrada e que você precisa ver o seu preço realmente dar uma equilibrada para acompanhar a concorrência, beleza. Do contrário, você que é empreendedor e trabalha com serviço, você tem que passar a pensar: o que, que eu estou entregando para o meu cliente? Isso, Eu estou entregando valor ou estou entregando preço? exato. Eu acho que você entrega valor, Isso. né? Valor é o mais importante. Recentemente eu tive conversando aqui no podcast com um colega que ele é gestor comercial da Cearense, né? E ele falando sobre gestão de pessoas. Justamente quando você falou, um dos pontos mais complicados, né? Um dos mais críticos seria a gestão de pessoas. Como é que você consegue hoje, José, gerir o teu pessoal de uma forma que eu posso falar por experiência própria enquanto cliente, em que tenha um clima tão amistoso, um clima tão agradável, que a gente sabe, né? Reúne pessoas de pensamentos diferentes, organizar isso, gerir isso é muito difícil. Como é que tu consegue É, gerenciar o teu pessoal em é. relação a isso? Cara, assim, nós temos um público, graças a Deus, grande, e é isso. Cada cliente tem um perfil, Sim. tem um temperamento. Às vezes o cara já é um perfil mais brincalhão, mas às vezes ele não tá num bom dia. Uhum. Então é ter essa sensibilidade de entender, né, de perceber como que o cliente está naquele momento. Se ele quer conversar, se ele não quer conversar, se ele quer tirar uma brincadeira, se ele não quer tirar uma brincadeira. E aí, Robson, eu confesso pra você que é muito difícil e eu acho que tem até Deus aí no meio, porque Sem dúvida não é tem. fácil, cara, não é fácil. Mas assim, a gente começa a, às vezes, joga uma pergunta, joga outra pergunta, e a gente vai sentindo a percepção do cara, né? O cara perguntou duas, três coisinhas, não respondeu muito, esse cara não quer falar, ele quer ficar na dele. Ficar de boa, né? É. E às vezes quando um ou outro profissional passa um pouco do ponto, a gente tem um código, Hum, né? E aí a gente fala o código. E vocês, clientes, não não percebem, percebe, é. entende? Então a gente tem o nosso código, que internamente a gente já bateu. Ó, quando tu falar isso, isso e isso, é porque tá passando do ponto. Ou quando falar aquilo, é porque, pô, falou besteira. E aí tenta corrigir, sabe? Então a gente tem os nossos códigos, que a gente Uhum. conversa em reuniões, e que dá muito certo.
Então, assim, é muito mais a questão de se conhecer. A nossa equipe tá junto há uns 6 anos, mais ou menos. A gente tá todo mundo junto ali, 5, Aham. 6 anos, a equipe toda. Então, a gente já se conhece muito, muito mesmo. E a gente criou esses códigos e é assim que a gente vai. Mas assim, tendo muito cuidado, porque cada cliente tem um perfil, né? Sim. A gente atende advogado, a gente atende político, atende empreendedor, atende essa turma mais jovem que está começando a vida agora, adolescente, Todos os públicos, todos né, os Zé? públicos, né? Mãezinhas que levam os bebês, às vezes. Ó, o que acontece? Às vezes tem uma turma lá que já gosta de tirar brincadeira, uma turma de Aham. clientes, né? Já é a turma que se Já conhece, se conhece há tá, muito vai tempo, pra né? barbearia lá pra tirar onda e tal, e aí chega uma mãezinha com o cliente. Bom, os clientes não percebem, mas os barbeiros automaticamente eles mudam a A postura, pegada. né? Eles mudam a pegada, tipo, eles começam a desviar o assunto um pouco para um lado menos, se tiver pesado, um pouco Uhum. menos pesado, né? E dependendo do cliente que esteja na cadeira, até fala, vixe, cara, chegou a mãezinha aí, vamos maneirar. Então acontece muito isso, essa troca também com o próprio cliente, né? Quando a gente tem um cliente mais chegado, tá, a gente fala, né? Ixi, bicho, vamos dar uma Dá uma timezinha, segurada, né? vamos dar uma segurada porque chegou uma mãezinha e tal, vai ficar legal. Bom, e é isso, cara, é isso. Temos os nossos códigos, às vezes a gente fala com o próprio cliente, enfim, é por aí. E a equipe, você falou muito da questão de como lida com os clientes diferentes. E a equipe interna, como é que você consegue gerenciar a turma para não cometer, acho que com sua experiência você consegue gerir muito bem isso, mas para não cometer, né, o cara não ficar com o ego inflado, achar, eu sou o bichão e tal. Como é que tu consegue gerenciar isso lá na tua equipe? Cara, então, nós tivemos esse problema com um barbeiro, e aí, quando eu percebi que esse barbeiro não ia mudar isso, a gente Ah, teve que pedir mesmo, né, cancelar o contrato, vamos dizer assim, né? uhum, Mas assim, cara, a minha relação com os barbeiros, né, com os profissionais, é muito de igual para igual, no hum, sentido de que eu sou barbeiro igual vocês são, né? Então, vamos conversar aqui sobre as técnicas. E aí a gente vai conversar sobre técnica, né? O padrão de corte de cabelo, como que uhum, aqui a gente trabalha o corte de cabelo. Falando de corte de cabelo, eu que tenho o meu jeito de cortar. O Cave o Ans tem o jeito de cortar, uhum, mas existe um padrão. Então a gente vai cortar do nosso jeito dentro daquele padrão. E com relação à postura de cada profissional, é isso que é conversado, sabe? A gente conversa muito com relação a isso. Pô, nós somos barbeiros igual qualquer outro. O nosso sim. diferencial é que a gente entrega qualidade. É só fazer o que a gente sabe fazer. Só isso. Não De uma precisa maneira melhor, né? inventar, não precisa enfim, cara, vai muito da personalidade, sabe? Deus tem me honrado muito com relação a botar boas pessoas no meu caminho, Sim. sabe? Porque assim, quando o cara não bate com o perfil da barbearia, ele não se encaixa de jeito nenhum e não consegue ficar. Ele mesmo sai, né? Ele mesmo se elimina, Ele né? O mesmo cara se não consegue elimina. ficar, não É isso que consegue ficar acontece. ali. E assim, ter coragem, cara, ter coragem, porque assim, é óbvio que uma barbearia com 10 barbeiros, ela tende a faturar muito mais do que uma barbearia com Sim, 3 4 profissionais. Isso sim. é óbvio. Mas assim, você está pensando em quê? Em primeiro momento, em faturar mais ou entregar qualidade de Uhum. verdade, uma equipe entrosada, uma equipe que quando o cliente chega, ele não sente um peso na energia da É, barbearia. O que é que você quer? E aí é isso, eu sempre prezei por essa questão. Lógico que quanto mais barbeiro para mim seria melhor. Mas será que para os outros barbeiros seria melhor? tem que ver Entende? Será isso. que tem fluxo para mais barbeiro? Porque eu penso assim. Bom, se os meninos ainda têm em algum momento uma agenda um pouco ociosa, Uhum. né? Então, vou esperar que eles fiquem sem ociosidade, vou esperar que a agenda deles de fato, para que eu consiga colocar outro profissional, né? Eu tentei fazer o diferente. Confesso que eu tentei encher a barbearia de barbeiro. Aham. E aí acaba que os clientes começaram a diluir. E os meninos que estavam comigo há mais tempo começaram a PGD, né? diluir o seu salário, né? E aí depois que os barbeiros não entraram no perfil da barbearia, eu tinha a opção de botar outros. Eu Uhum. pensei, não vou fazer isso. Eu vou deixar os meus aqui bem, né? Uhum. Eu quero que os meus evoluam, ganhem seu dinheiro, viajem, comprem seus carros, sua casa Uhum. e tal. E tá bom, se tá bom pra mim, tá bom pra esse, tá bom pra isso, tá bom pra É. mim. E assim, a gente consegue crescer, né? Assim. Então é isso, cara. É muito respeito com o profissional. Interessante você falar essa questão de energia. Eu tive numa barbearia um tempo atrás, algum tempo, uma grande barbearia, que fica até ali no shopping em Guatemi, e é incrível, bicho. A energia.
é diferente. É algo realmente mais pesado, sabe? Um ambiente mais diferente do que a gente chega lá na sua barbearia. Realmente é um clima de descontração, mais tranquilo e tal. E é engraçado você falar dessa questão de energia, porque você sente, né? Sim. Sente um clima pesado, né? É, porque existe muita rivalidade, cara, nesse Dentro do meio. ramo, né? Nesse meio existe É. muito a rivalidade. Ah, você pegou meu cliente. Ah, meu cliente não sei o quê. Ah, por que que você fez isso e tal, sabe? E isso eu quebrei desde o começo. Aham. Quando o primeiro barbeiro entrou, já foi quebrando isso. Quando o segundo barbeiro entrou, já foi quebrando isso. Olha, aqui não existe o barbeiro cliente do Josélio, cliente do fulano, não. Existe o cliente da Na barbearia, ele é barbearia. livre. É. Ele vai cortar no dia que ele quiser, com quem ele quiser. Sim. Se ele amanhã quiser cortar em outra barbearia, no dia que ele vier aqui, ele vai ser bem recebido do mesmo jeito. Uhum. O cliente ele tem poder de escolha. Porque Tá. eu, quando vou comprar uma roupa, por exemplo, eu quero escolher onde que eu quero comprar. Quando eu Sim. vou fazer minha unha, eu quero escolher com qual profissional eu quero fazer e onde eu quero fazer. Sim. Com cabelo é a mesma coisa, e o que eu treinei desde sempre foi isso, com os profissionais, né? Cara, a gente não vai ficar com raiva de cliente ou de profissional se o cliente foi cortar com outro que não seja você. Isso não existe. Então, essa cultura desde sempre eu tentei eliminar. E Aham. por isso, talvez, a gente consiga ter esse clima gostoso, Mais sem amistoso, né? rivalidade, entendeu? Entendi. Talvez por isso. E, Jocélio, agora você está aí migrando, vamos dizer assim, ou agregando um outro desafio na sua carreira, né? Sim. Que além de empreendedor, barbeiro, você tá técnico de segurança do trabalho, que eu não sabia, isso é uma novidade. Você está aí mudando, não vou dizer mudando, mas agregando ao seu portfólio o trabalho de consultoria de imagem, né? E aí a gente, assim, eu vejo muito isso na internet, consultoria de imagem e tal, mas acredito que muita gente não está bem antenado ainda ao que é isso. O que é consultor de imagem? O que o consultor de imagem faz? Ele pega aqui o Robson todo mal amanhado e deixa o cabo, como diz aqui no cearense, nos trinques. Fala um É. pouquinho do que é esse novo Vamos desafio lá. que você está É. tendo agora aí. Vamos lá. A consultoria de imagem, o consultor de imagem, ele vai te auxiliar ao que eu sempre falo, né? A se vestir com propósito. Você vai deixar de ser o cara comum, vamos dizer assim, que o que é o cara comum que eu falo, o arquétipo do cara comum? Aham, É o cara que se veste por intuição ou por uma porque viu um artista, ou porque viu uma televisão, ou porque viu um colega, sim. né, e achou legal aquela roupa do cara e quer vestir também e tal. Então assim, é deixar de ser esse cara para ser um cara mais autêntico. Não ser, Então, não ser só influenciado, não né? ser influenciado. O Legal. consultor de imagem, ele é o cara que vai te vestir de acordo com a tua essência e com o teu propósito, né? Então é isso, basicamente, é isso que o consultor de imagem faz. Ele te veste para o teu propósito, né? Eu quero subir de cargo na empresa. A gente vai estudar o perfil. Por que que você não está subindo de cargo? Ah, eu quero conquistar uma mulher assim, assim, assado. Um exemplo. Uhum. Tá, mas será que a forma como você se posiciona, se veste, atrai esse estilo de mulher, esse público? Ah, eu quero ter aquele X de cliente, aquele perfil de cliente. Tá, será que o teu perfil hoje é compatível com aquele perfil de cliente? Então, o consultor de imagem, ele vai trabalhar de fato isso. É Entendi. levar a tua imagem ao teu objetivo, né? Basicamente, é isso que o consultor de imagem faz. Ele trabalha a tua imagem. Legal. E Jocélio, por que a gente deve entender que a imagem é tão importante? Isso, lógico, né? Que é um canal voltado para os empreendedores, né? O seu negócio ele é um canal voltado para os empreendedores. Mas, no geral, por que a imagem, nossa imagem enquanto profissional, empreendedor, é tão importante? Tá, vamos lá. A tua imagem, ela chega primeiro do que você, Uhum. né? De fato, isso é fato. Então, assim, antes de você abrir sua boca e vender o seu peixe, vamos dizer assim, a tua imagem já falou. Existe uma coisa nos seres humanos que é difícil, você não consegue nem sequer perceber, que é o julgamento. Hum. Nós, seres humanos, nós julgamos inconscientemente. Isso é fato. A gente não é que a gente tá com a roupa feia, tá com não sei o que. Não, é inconsciente. Você olha para aquilo ali, ou você vê algo estranho, ou você vê algo belo, ou você vê algo feio, ou você vê algo perigoso, né? É comum você, por exemplo, estar em um determinado local, um banco e tal, um fila de banco, e você vê uma pessoa, sei lá, com os trajes meio largado, um Aham. bonezão para trás. Você inconscientemente, você julga que aquele cara vai te assaltar, tá te filmando,
né? É verdade, você tá falando. Isso é inconsciente. É. Ou quando você vê um cara com uma roupa muito colorida, por exemplo, você inconscientemente, esse cara tá parecendo um palhaço, né? Então, assim, a importância de você trabalhar a sua imagem, mas não trabalhar de qualquer forma. Não é meter um blazer e tô arrumado. Não é essa a questão. A questão é se vestir com propósito. Você quer se vestir para quê? E para quem? Por quê? E para quê? Sabe? É basicamente isso. Então, o consultor de imagem, ele vai trabalhar justamente o teu propósito. Lógico e óbvio que as portas irão se abrir e outras irão se fechar. Sim. Com a tua mudança de imagem, né? Isso aconteceu comigo, mas o que acontece é o seguinte, o que a consultoria de imagem deixa bem claro é o seguinte, é que como você sabe para quem você e para que você está se vestindo, as portas que você quer que se abram é o que vai se abrir. E as portas que vão se fechar é que talvez você não faça questão que Sim. se abram. Uhum. Não é que as portas realmente do julgamento, como é que eu posso dizer? Enricou, que não sei o que, sabe? Essas coisinhas que vai te jogando para baixo. Mas como você passou por um processo de consultoria, você tem um autoconhecimento. Aham. Né? Então você tem uma autoconfiança, você sabe para onde você está indo, por que você está indo, você tem um propósito. Sim. Então aquilo ali não vai te abalar, então tanto faz se aquela porta vai abrir ou fechar. Você está mirando em um alvo. Né? Então a consultoria de imagem ela te guia para onde você quer Onde ir. você quer chegar, né? Então hoje eu poderia dizer que os benefícios de o empreendedor, ou todas as pessoas, né, investir numa consultoria de imagem é que ele vai conseguir transmitir realmente para as pessoas ou para aquele objetivo, É. através da imagem dele, o que que ele quer fazer, É. o que que ele quer, onde ele quer chegar, né? Porque assim, Robson, basicamente, para você atingir um público específico, o público que você quer, porque assim, o que acontece? Muitas das vezes o cara procura o consultor de imagem, mas ele nem sabe por que procurou o consultor de imagem, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente começa o processo de consultoria de imagem, a gente tem uma primeira entrevista. Eu já passei a ficar quase 5 horas em uma única entrevista de consultoria de imagem. Caramba. Que é onde a gente vai fazer todo um estudo sobre a personalidade, sobre temperamento, sobre objetivo, sobre estilo, sobre tudo. E aí tem algumas perguntas chaves que quase 100% dos clientes falam assim, poxa, eu nunca pensei nisso. Isso é muito comum dentro da consultoria de imagem. Então, é um processo que você vai se conhecer, tá? E assim, para resumir essa questão da imagem, da importância da imagem, são duas coisas. Primeiro, você tem que gerar conexão. E aí depois você gera autoridade. Tá? Então, assim, como que eu vou gerar conexão com o público específico? Tem que ter uma ferramenta para isso. Eu tenho que gerar uma conexão com aquele público. Porque hoje eu não gero. Mas aquele público, como que eu faço para chegar nele? Como que eu faço para conectar com aquele público? E aí, dentro do processo de consultoria de imagem, a gente vai identificar como que vai chegar naquele público. Bom, mas apenas chegar e gerar conexão não é a chave principal. Você tem que gerar autoridade. Bom, você chegou lá, você conectou, você chamou a atenção dos caras, os caras agora estão te vendo. O público que você quer está olhando para você. Gerou uma conexão, porque agora você chamou a atenção. Agora, como você vai gerenciar essa atenção que você chamou é outro ponto. E manter também, né? Aí você tem que ter autoridade. Você tem que ter uma autoridade. Por exemplo, você é contador, tem uma empresa de contabilidade e tal, e quer focar no público específico, público X. Bom, você gerou uma conexão com aquele público. Agora aquele público está olhando para você. Mas se você não tiver autoridade no assunto, aquele público logo sai. Porque você não gerou conexão, você não gerou autoridade, você gerou apenas conexão. Ele vem pela capa. Exato. E sai pelo conteúdo. É o que aconteceu comigo na rede social a primeira vez, né? Eu gerei uma conexão com o dono da barbearia lá da Jurema. Mas eu consegui, eu chamei a atenção. Sim. Mas quando chegou na parte de autoridade, eu não tinha nenhuma. Então o cara me deu as costas. Então não basta ter só a conexão, ou seja, não basta ter só a imagem. Você tem que ter o conteúdo. Entende? Então não é só a imagem. Interessante. Né? Então, na realidade, você trabalha no teu cliente com a consultoria de imagem muito mais do que levar ele para provar uma roupa, mudar um penteado no cabelo. Então, assim, ensinar como usar acessórios. Você trabalha realmente todo o contexto do teu cliente para que ele literalmente mude a imagem dele, não só a imagem externa, mas também interna. Exato.
Bem É interessante, viu, fazer José? uma conversa, né, entre o externo e o interno. É fazer uma conexão, às vezes é plugar. Aham, É uma tomada que está ali que não pluga, e aí você vai plugar. Plugar como? Através do autoconhecimento. Através de toda uma vistoria que no processo de consultoria de imagem acontece, entendi. né? E aí dentro do processo, o cliente ele vai começando a perceber coisas que ele não sabia sobre ele mesmo. A gente Aham, vai puxar algumas coisas que às vezes, muitas das vezes ele não sabe. sim. E aí a gente vai conectando os plugs. Então é Uhum, basicamente isso. A consultoria de imagem não é só ir no shopping e comprar roupa, né? aham, Muitas vezes, muitas pessoas pensam isso, sim. mas de fato não. A consultoria de imagem é realmente trabalhar a imagem Uhum, do cliente de acordo com o objetivo e o propósito dele. legal. E no caso, quando você vai fechar uma consultoria dessa, quais são os aspectos que você mais avalia, né, para prestar esse serviço no cliente, né? Tipo assim, a gente vai, eu vou lhe contratar, eu sou o Robson, vou contratar você, Jocélio, como meu consultor de imagem. Quais são os aspectos que você analisa antes de a gente iniciar um trabalho? Bom, quando você me chama para contratar o serviço de consultoria, acontece esse primeiro encontro, essa primeira entrevista, Uhum, né? Essa primeira entrevista eu vou apresentar para você o que de fato é a consultoria de imagem. Vou colher alguns dados seus. E aí, feito toda essa análise, né? E aí você diz, cara, é isso que eu tô querendo. E aí a gente fecha. aham, Se você disser, não, cara, não é isso que eu quero, tal, tá tranquilo. E aí você paga um valor só por essa consulta. Entende? É cobrado um entendi. valor por essa consulta. Sim, sim. Né? Esse primeiro encontro. Para que a gente entenda o teu temperamento, o teu estilo, a tua essência e por aí vai. Aham, E aí, se você disser, olha, não, tá tranquilo, eu vou pagar só a consulta, tá tudo certo. Né? Mas graças a Deus, até hoje, todos os clientes que buscaram a consultoria de imagem, eles fecharam. uhum, Porque, de fato, os caras, esse público em geral é muito carente com relação a isso. sim. Né? E não deixa de ser um assunto novo. É. Né? Assim, a elite já tem isso há muitos anos. Né? E agora isso está se espalhando um pouco mais. Né? Popularizando Tá mais, né? popularizando mais. Né? É. Então é muito novo. Essa galera aí que hoje bomba na internet e tudo, esses caras, eles têm essa percepção de imagem. Eles conseguem conectar com o público que eles querem. Uhum, E aí, conectando, eles geram autoridade. é. Legal. E hoje, você tem algum exemplo, não precisa citar nomes, evidentemente, de algum cliente seu que mudou literalmente com a consultoria de imagem, ele tipo seguia por um caminho e depois deu uma melhorada? Se você pudesse nos relatar algum exemplo. Cara, eu tenho um cliente, que inclusive é muito conhecido de muitos aqui, que me contratou para subir de cargo, né? Ah, Para assumir uma supervisão, porque o cara já está lá há muitos anos na empresa e sim. tal, e aquele negócio. O que que acontece, Robson? O cara era muitos anos na empresa, Aham. tá? E sempre que precisava de um cargo superior, um supervisor, alguma coisa do tipo, chamava alguém de fora. E o cara tava lá. E aí, com o meu conteúdo na internet, o cara começou a pensar o seguinte, cara, será que faz sentido esse negócio de roupa e não sei o quê, papapá? E me chamou para essa primeira consulta. E dentro da consulta ele se apaixonou e comprou o curso. O curso, Consultoria. a consultoria. Comprou a consultoria. E aí nós entramos num processo de consultoria. E o que que nós identificamos, né? Primeiro ponto, ele não se atentava à questão de caimento de roupa, usava Ah, roupa maior, inclusive para trabalhar roupa maior do que o tamanho, né? Inconscientemente as pessoas julgam como um cara desleixado, uhum. né? Isso é inconsciente, a gente não tem essa, não vem pro nosso consciente. Tá aqui, a gente olha e vê algo estranho, não sabe o que que é, mas inconscientemente esse cara é desleixado. Largadão, né? Largado, entende? Então assim, não tem perfil de supervisor. Segundo ponto é que a rede social do cara, isso é um ponto muito importante a ser tocado, porque assim, a rede social é um recorte da nossa vida, Sim. né? Então assim, o nosso dia todo, uma parte do nosso dia a gente joga na rede social. E aí o que estamos jogando na rede social, a gente não tem controle para onde que isso vai, né? Então assim, o cara postava em festa, postava bebendo e tinha até uma postagem lá, um Reels, o cara dirigindo com cerveja e a outra aqui e tal. E aí e tudo isso foi analisado, né? De, olha, você não tem perfil de supervisor, de gestor. Então tá aí o motivo, muito provavelmente, pelo qual você não sobe, O cara né? podia ter até a qualificação técnica, Não, mas aí a exato. imagem que ele E vendia, né? o cara é o cara no que Aham. ele faz, mas a forma como ele se vendia,
Sim. Não era compatível com o que ele queria, Aham. né? E aí eu fui analisar a empresa do cara, fui analisar o dono da empresa do cara. O dono da empresa do cara é um cara extremamente, se veste extremamente, como é que eu posso dizer? Assim, o cara se veste bem alinhado, Aham. né? Então, assim, o dono da empresa se veste alinhado. Ele, no mínimo, vai enxergar quem se veste Sim, alinhado, sim, sim. né? Compatível com ele, com a essência dele, né? Então, aquela questão de conectar. Aham. De, cara, você vai ter que conectar com o dono da tua empresa. Ele precisa te enxergar como tal, né? E aí foi feito um trabalho de imagem. Bom, conseguimos. E graças a todo esse trabalho, graças a Deus, ele conseguiu, ele me deu um feedback. Olha, cara, massa, fui supervisor e tal. Beleza. Legal. Mas o que que acontece, Robson? E isso me deixou meio assim, pô, velho. É lamentável. O que que acontece? O cara desleixou. Mesmo depois de tudo. Hoje eu vejo hoje eu vejo, eu acompanho, né? E vejo que o cara desleixou. Não manteve a Não pegada. manteve a pegada. Caramba. Então, assim, é porque é aquele negócio. A gente trabalhou a essência do cara, né? A gente tentou melhorar a essência do cara, evidenciar a essência dele. Mas ele não sustentou, né? Tipo assim, Uhum. consegui meu objetivo, agora tchau. Né? E aí é o seguinte, eu não tive a oportunidade de falar, e nem sei se falo, Ah, de que, olha, se não cuidar, tu vai vai rodar, rodar. né? O cara vendeu a imagem e agora tá voltando, né? É. Jocélio, e para o empreendedor, para nosso público em geral, né? Quais dicas você poderia dar, né? Lógico que é uma dica mais aprofundada, aí contrata o Jocélio, vai ter o contato dele aqui, vai fazer a consultoria. Mas quais dicas você poderia dar? Vamos aqui dar 3 dicas para o nosso público, para ele melhorar a sua imagem. Para ele melhorar a sua imagem. E indo mais a fundo, né? Dicas para ele melhorar a sua imagem. Tanto na realidade, aqui no mundo real que nós vivemos, quanto no mundo virtual, na rede social. Quais seriam as 3 dicas que você poderia dar para esse nosso público? Bom, eu costumo dizer nas consultorias que eu presto o seguinte, que não existe o profissional e o pessoal serem duas pessoas diferentes. Sim. É uma única pessoa, né? Se tratando de rede social, é a única pessoa. Então você tem que ter muito cuidado da forma que você aparece, né? Qual o público que você está atingindo? Uhum. E aí você tem que gerar essa conexão no mundo físico, mas essa conexão do mundo físico ela tem que se estender ao virtual. Cara, assim, vou viver em personagem? Não, a questão não é personagem. A questão é o propósito. Tem que internalizar isso e. Você tem que internalizar isso, Entendi. né? Para que você mantenha o teu propósito. Então, bom, mas não é difícil, cara. O que que é? Se atentar ao caimento da roupa, né? Não Uhum. usar roupa maior do que o teu corpo, muito apertado. Ter cuidado com essa questão de sobra de tecido, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, evitar no ambiente profissional, dependendo de como seja o teu ambiente profissional, isso Uhum. também tem que ser avaliado. Evitar estar andando de chinelo, né, de sandália. Bom, manter uma estética adequada ao teu negócio e adequada ao teu público. Não é, e é muito comum, se vestir como eu quero me vestir no meu negócio. Não, é o lance da conexão. Você tem que se vestir como os teus clientes vão te enxergar. Você quer qual tipo de cliente? Aquele tipo de cliente. Aquele tipo de cliente se comporta e se veste como? Uhum. Assim, assim, assado. Então, mas eu tenho que ser igual ao meu cliente? Não, você não tem que ser igual a ele. Mas você também não pode ser um cara desleixado. Você tem que manter o seu estilo, mas dentro da conformidade do teu negócio. Mas eu gosto de andar de regata e bermuda. Nada contra. Mas o teu negócio permite isso? Uhum. A tua clientela permite isso? Não, não permite, mas eu gosto. Tá errado, infelizmente. Se a tua clientela não permite isso, se o teu negócio não permite isso, você vai ter que se enquadrar no Um padrão padrão, né? de vestimenta do teu negócio. Não dá para imaginar um advogado indo de bermuda para um tribunal. Não tem como. Mas eu gosto. Bom, mas não tem como. Entende? Então é isso. Se atentar a caimento, se atentar combinação de roupa, né? Às Uhum. vezes o cara usa uma calça, sei lá, vermelha com a camisa verde, enfim. Ter muita atenção com relação a isso, né? Sempre buscar tons e cores mais neutras, que aí não tem erro, né? O azul marinho, o branco, que é coringa, né? Ter muito cuidado com relação também a, que é muito comum, a questão da a roupa amassada, cara.
sabe? A roupa amassada, nossa senhora, você sair com a camisa amassada, com a camiseta amassada, com a calça É amassada, feio, viu? isso não é legal, É não. infelizmente é muito comum. É. Ah, mas é um domingo de manhã, eu vou na padaria, eu pego a primeira camiseta, calço um chinelo de uma cor e outro, eu vou na padaria comprar um pão. Beleza, tranquilo. Mas não esquece que lá pode ter um potencial cliente teu. E você Lá tá. pode ter um cliente teu. E a forma como você se apresenta para o teu cliente no trabalho, no home office, tem que ser, no mínimo, cara, parecido com o que ele vai te ver mesmo em Sim. lazer. Porque, bom, ele te contrata, né? Ele tem segurança em você como profissional. Você tem uma vida bacana, aparentemente, tem um carro legal, tem um computador legal, tem uma empresa legal. E aí, de repente, você aparece todo desleixado, largado, numa padaria, para comprar um pão e o cliente te vê daquele jeito. É dois mundos diferentes. Inconscientemente, ele vai te julgar. Não vai ficar legal para você. É, verdade. Então, ter muito cuidado com relação a isso. E basicamente, cara, a questão de unha, cabelo, barba, aquela pele muito oleosa, né? Buscar fazer um tratamento de pele oleosa, que é muito comum. A gente ter aquela pele oleosa que a pessoa olha e vê aquele óleo no rosto, né? Cuidar disso. Cuidar da barba, cuidar do cabelo, né? E são coisas básicas que você como empreendedor, cara, tem que ter esse cuidado. Você cuida da sua empresa, você cuida da sua marca, você cuida é, de todo o ambiente da tua empresa para receber o teu cliente, mas você não pode esquecer de cuidar de você também. Você é a marca, É. né? Você é o cara, o dono da empresa. Então se comporta, não basta ser, você tem que parecer ser Parecer ser e ser, né, e cara? ser, cara. Então É. assim, ter muito cuidado, atenção a isso, né? O que eu mais vejo é o cara largado mesmo, assim, sem. É muito comum, cara, muito comum mesmo. É, eu costumo até dizer que nós estamos cheios do cara o cara comum. Mas eu falo isso no sentido de que todo mundo se veste, todo mundo se comporta, todo mundo fala, todo mundo age do mesmo jeito. Ninguém tem uma personalidade realmente trabalhada, né? Uma essência, Uma identidade própria, uma né, Eusébio? identidade própria, É, porque nós somos influenciados. E o verdade. processo de consultoria de imagem é justamente trazer a tua identidade à tona, né? Quando eu comecei a me vestir de forma diferente do que é comum, né? Eu passei por um processo de consultoria, então eu comecei a entender sobre mim mesmo. Pô, eu gosto disso, eu não sabia. Ah, eu gosto daquilo, eu não sabia. E aí você vai pegando a questão da confiança dentro do estilo, dentro do teu objetivo. E aí você não se importa se estão falando, se vão falar, se não sei o quê. Porque você tem um foco, né? Você sabe, você entende, você sabe quem é você agora. Então é basicamente isso, ter muita atenção à tua estética, à tua imagem, né? A É. qualidade da tua roupa, se ela não tá amassada, se não tá grande, se não tá pequeno, cabelo, barba. Eu basicamente é muito simples, cara, resolver Aham. isso, é muito simples. É fazer o feijãozinho com arroz bem feito. É, e a pessoa sempre tá. Não achar que é bobagem, né? Ah, eu saio com essa roupa mesmo, isso é besteira, isso não tem nada a ver. Mas como você tá falando, né? No final das contas, você vai ser. O seu cartão de visita é a sua imagem, né? Então, Exato, como é que você quer o seu cartão de visita? Cartão de exato. visita. E outra coisa que eu costumo pensar, isso aí já é no caso do meu. Eu mesmo. Na minha forma de me vestir, eu penso muito se eu contrataria aquela pessoa que eu tô vendo ali para prestar um serviço para mim, né? Será que eu visse um cara na contabilidade todo largado, barbudo e mal cuidado, eu contrataria? Será que se o cara não tem condições de cuidar nem da própria imagem, ele vai ter condições de cuidar da minha empresa? Acredito que é mais ou menos esse o pensamento que o empreendedor tem que ter, né? Se colocar no lugar do cliente dele, como o cliente dele está vendo. Exato. Será que ele visse o cara daquela maneira, ele contrataria, ele compraria daquele cara? Exato. Acho que É isso é isso aí, esse é o importante. ponto. Esse é o ponto. E, Interessante. Interessante. e, 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 de fato, né, a gente questiona muito, ah, mas isso é besteira. Cara, não é. Não é. É não, não é Trabalha a não. tua imagem, tu vai ver como as coisas acontecem. Mas não trabalha de qualquer forma, trabalha com propósito. Primeiro descobre qual é o teu propósito, porque muita gente não sabe o Não sabe. propósito. Por incrível que pareça, o cara acorda de manhã, vai trabalhar, volta, dorme. Acorda de manhã, vai trabalhar. Não tem propósito, ele tá vivendo aquele dia, Uhum. né? Então, assim, primeiro descobre o teu propósito, depois descobre qual é o teu potencial cliente, onde você quer ir. E aí você procura uma conexão com aquele público. Você começa a se apresentar, começa a frequentar lugares que esse público está, porque aquele público precisa te ver, Sim, sim. mas você tem que ir até É, ele, para você ser enxergado, né? Então é isso, cara. Se atentar à própria imagem bacana. não é bobagem, não é besteira. E, e nós somos vistos e julgados na rede social, no mundo físico. A gente não tem controle disso. Não Verdade. temos. Não temos.
Meu amigo, infelizmente, nosso tempo está se esgotando aqui. Agradecer mais uma vez a sua presença. Foi algo assim fantástico, né? Além de conhecer um pouco mais da sua história e todas essas dicas que você deu aqui em relação à consultoria de imagem, de empreendedorismo, acho que o nosso público foi agraciado com tudo isso. E com certeza todos nós tiramos muito proveito, já que caminhando para o encerramento, mas antes do encerramento, gostaria que você compartilhasse com o público como entrar em contato. Muitos lhe conhecem como Josélio da barbearia, né? Mas passar os seus contatos, informar como é que contrata a consultoria. O tempo é todo seu. Vamos lá. O Instagram, jocélio.diógenes, né? Lá você vai entender um pouco mais sobre esse perfil de consultoria de imagem. Tem uns reels lá bacana para você entender sobre etiqueta mesa, etiqueta comportamental, estilo de roupa, personalidade, enfim. Meu Instagram, ele é bem trabalhado realmente com o intuito de ajudar, de abrir a mente, né? Para essa questão da imagem pessoal. Então, quem quer contratar a consultoria de imagem, fala comigo pelo direct, né? jocélio.diógenes. E aí a gente troca uma ideia, marca uma visita e a gente apresenta o processo de consultoria de imagem. Então, basicamente é isso. O Instagram, jocélio.diógenes, e o Instagram da barbearia, Jocélio Diógenes Barbearia, né? E aí lá tem um link do WhatsApp, se quiser fazer agendamento. E é bem fácil, é bem intuitivo lá o Instagram, não tem erro, tá bom? Então você me acha nessas duas redes sociais. A minha pessoal, jocélio.diógenes, e a da barbearia, Jocélio Diógenes Barbearia. É isso, no mais eu quero agradecer, Robson, pelo convite. Eu espero ter agregado aí para o teu público, né? E qualquer dúvida, pode ir lá no Instagram, pode ir no direct. Faço questão de tirar dúvida se surgir alguma aí. Legal, Obrigado, legal, viu, legal. Robson? Obrigado, agradeço mais uma vez. Com certeza muitos dos nossos ouvintes estarão entrando em contato com você para poder saber um pouco mais sobre a consultoria de imagem. E não esqueça, o Jocélio cuida da consultoria de imagem pessoal e nós da Constantino Contabilidade cuidamos da imagem da sua empresa, né? Você está preocupado com a sua empresa, pode deixar nas mãos da Constantino Contabilidade, que a imagem da sua empresa vai ficar sempre em boas mãos, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast O Seu Negócio, o podcast do empreendedor. Até a próxima.